Boa noite. Quem aí quiser ligar um vento, pode ligar. Calor, né? Fazer uma breve oração. Pai, nós pedimos, Senhor, a bênção sobre a nossa aula. Essa vai ser a nossa quarta aula já, Pai. E o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa nos dirigir e Tua palavra fale aos nossos corações e os ensinamentos, Pai, que nós teremos hoje possam nos firmar a mais a Sua presença. E o estudo de hoje, Pai, possa nos dar ferramentas para nós prosseguirmos no nosso caminho junto com o Senhor, sem vacilarmos, sem enfraquecermos, Pai. E mais do que isso também, o Senhor possa nos dar ferramentas para que a gente possa ganhar almas. Além de nós estarmos firmes, não nos desviarmos, mas também não somente isso, não cuidarmos somente de nós, da nossa vida, da nossa fé, mas pegarmos essas ferramentas, essas armas, esse conhecimento e passarmos, Pai, para os outros e convencermos, em nome de Jesus, os outros que somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho, somente Ele é a verdade, e somente Ele pode dar vida eterna, e não chegaremos ao Senhor se não for através dEle. Esse é o nosso objetivo aqui, Pai, nos firmarmos, mas não somente nos firmarmos, pegarmos todo esse conhecimento e também sermos usados pelo Senhor para arrancarmos almas das mãos do inimigo, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Vamos lá então, a página é 39, se você tem a apostila, se você quiser abrir, página 39. Nossa matéria vai ser fé hoje. Aguenta aí, hein? Aguenta aí. Às vezes dá bate um soninho, né? Nós vamos ler então a página 39 até a metade da 40 lá, que vai ser essa primeira parte. Ora, página 39. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Fé é a crença em algo que não pode ser visto, tocado ou provado. Na Bíblia, a fé descreve a crença em Jesus a partir do momento que a nossa fé em Cristo cresce, passamos a vê-lo, tocá-lo e provar as coisas de Deus. Iniciando esse estudo, a partir do primeiro versículo do livro de Hebreus, entendemos que a fé não é algo abstrato, pois ela pode crescer ou diminuir, ser bem ou mal aplicada, bem como é
uma das principais ferramentas do cristão, uma verdadeira arma de guerra contra o diabo e um meio de se adorar a Deus. Em nossa caminhada com Jesus, sinceramente não me recordo de ter visto alguém cheio de fé murmurar contra Deus. Pelo contrário, aquele que está cheio de fé tende a adorar e agradecer a Deus em todo o tempo. Lá em Efésios 6,16 fala que a fé é um escudo, né? Vamos continuar. Nós nascemos com a fé sobrenatural. Todo ser humano tem uma tendência de crer em algo maior, nos cosmos, lua, espíritos, búzios, horóscopo, muitas coisas. O que precisamos fazer é direcioná-la pela ação do Espírito Santo, através de pregações, livros, uma canção, etc. A fé é um dispositivo que Deus deu aos homens para trazer existência no plano físico e natural as coisas que até então só existem no plano espiritual. Ela é uma espécie de moeda do cristão, que gera a seguinte relação: quanto mais fé, mais resultados. Se creio com fé, posso aguardar com segurança, sabendo que algo acontecerá. Sei que Deus agirá por mim. A fé do cristão é totalmente fundamentada na palavra e na fidelidade de Deus. É possível crer não por achar ou sentir alguma coisa, mas porque Deus disse, está escrito, e sua palavra sempre se cumpre quando obedecemos. Vamos indo, tá? A fé não sente, a fé sabe, visto porque andamos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5,7. Quando há fé em Deus, temos a certeza absoluta de que Ele vai cumprir a sua promessa e a sua palavra na nossa vida. Existe confiança plena, total nele, né? Sentimos total segurança nos planos e propósitos dele, pois a fé é a certeza do acontecimento das coisas que se esperam. O desejo de Deus é que todos sejamos pessoas movidas e cheias de fé nele, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé, Romanos 1,17. O termo de fé em fé refere-se a uma sequência de fé, como subir uma escada, em que cada degrau representa um estágio. Durante nossa caminhada com Jesus, temos várias experiências, níveis de fé, um fato após o outro, que resultará em nosso crescimento. Da mesma maneira que a musculação gera o desenvolvimento dos músculos, a fé também aumenta de tamanho e se desenvolve com a prática. O primeiro passo de nossa caminhada é a fé exclusiva em Jesus, resultando na nossa salvação. Os níveis seguintes dessa caminhada mostrarão que estaremos vivendo dentro do reino de Deus, aqui na terra. Então, bem básico o início, mas não menos importante. Por incrível que pareça, ainda muitas pessoas não sabem o que é fé. Muita gente ainda não sabe o que é fé. A gente pergunta para as pessoas aí na rua, você tem fé? Claro que ela vai dizer que tem fé. Ela vai dizer, eu tenho fé. Umas dizem assim, se não fosse a minha fé em Deus, eu nem estaria mais aqui. As vozinhas respondem assim, né? Geralmente as vovós respondem assim, se não fosse a minha fé em Deus, meu filho, eu nem estava viva mais. Tá, vó, mas o que é fé? Fé é fé. Fé é fé. Ela vai dizer, fé é fé. Então,
o versículo mais usado para explicar o que é a fé é Hebreus 11:1. A fé é a certeza, né, das coisas que espera, a convicção, né, dos fatos que se não veem. E para a gente não demorar muito nessa parte aqui, uma vez eu estava lendo, conseguiu? Deu? Tem 3, se quiser que ele gire, isso vai girar. Amém. Eu sempre orei muito para ter fé, sempre pedi para Deus, para mim, que a minha fé seja grande, sabe? É uma coisa que eu sempre gostei desse assunto de fé. Ali até no estudo diz que a fé é uma arma muito poderosa. Eu acho que a ferramenta que eu mais uso na minha vida é a fé. A ferramenta espiritual que eu mais uso na minha vida é a fé. Então eu sempre orei muito para ter fé e sempre estudei muito esse assunto. E um dia eu estava lendo um livro, eu li num livro, nunca mais eu me esqueci de 2 histórias sobre fé, como ter fé. E aí o escritor, ele contou 2 histórias para ver se ele conseguia fazer os leitores entender o que significa Hebreus capítulo 11, versículo 1, né? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando, eu tenho certeza que aquilo que eu espero vai acontecer. Eu tenho convicção, dos fatos que eu não estou vendo. Eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas eu já estou enxergando com os olhos da fé, com os olhos do Espírito. Eu já estou enxergando. E ele disse assim, tinha ele era americano, tinha um jovem que, lá na década, 1940, as coisas eram bem mais difíceis, bem mais complicadas. Como diz, 1900 e Guaraná com rolha, né? Na época o Guaraná era com rolha ainda. E ele queria o sonho dele, o desejo dele, ele era simples, ele era pobre, e o desejo dele era ter uma mesa, uma escrivaninha no quarto dele, uma cadeira giratória de escritório, né? Hoje uma cadeira aí, a mais barata, tipo poltrona, tipo presidente, custa 700, 800 reais. E ele queria ter uma escrivaninha, e ele queria ter uma bicicleta de corrida. Aquelas bicicletas de corrida. E aí, ele fazia assim, ele chamava o pai, chamava a mãe dele, e dizia assim, olha ali mãe, tu tá vendo a minha escrivaninha, a minha cadeira giratória e a minha bicicleta de corrida? E a mãe dizia assim, tu tá louco meu filho? O que tu tá me dizendo? Não mãe, tá ali ó, eu já estou enxergando a minha escrivaninha, a minha cadeira giratória, e ali está a minha bicicleta de corrida, eu vou guardar ela dentro do quarto. E isso ele fez por alguns meses, 3, 4 meses, chamava o pai dele e falava assim, aqui pai, quero te falar, porque a fé, você tem que ter essa convicção, né, que aquilo que você espera vai acontecer. A fé é a certeza, como é que diz ali, ó, lá no início, né? Ora, a fé é certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando, eu tenho certeza que eu vou receber o que eu espero. Eu já tenho convicção que eu já recebi aquilo que eu não estou vendo. Eu não vi com os olhos naturais, mas os meus olhos da fé já enxergam, né? E aí chamava o pai, volta e meia. Quando os pais tinham esquecido aquela loucura dele, ele chamava os pais de novo e contava e falava, olha ali pai, tu está vendo pai? Olha, eu já estou enxergando pai, minha escrivaninha, minha cadeira giratória, minha bicicleta de corrida. Aí veio uma notícia que um amigo, um casal de amigo da família, tinha perdido um filho num acidente. Então eles foram no velório, coisa e tal, aí passou
1 ou 2 semanas, eu não vejo os detalhes, tá? Não me lembro dos detalhes, eu posso me enganar. Mas passou 1 semana ou 2 e o pai e a mãe dele foram visitar então esse casal de amigos que tinha perdido um filho. E ele foi junto, conversa vai, conversa vem. Porque... Não, mas a prova foi da vontade de Deus, ele morreu com Jesus, eles eram cristãos, né? Eles eram de Jesus, todos eram de Jesus. E aí quando então eles estavam indo embora, a mamãe então desse rapaz que tinha falecido disse assim: olha, o meu filho regulava de idade com o seu filho, e eu por enquanto não vou entrar no quarto, eu não quero entrar no quarto dele. E Deus tocou no meu coração, se o teu filho quiser ir lá no quarto do meu filho falecido e ver se tem alguma coisa lá que ele gostaria de ficar para ele, então ele pode pegar e ele pode levar roupa, mobília, o que ele quiser. Então eles entraram no quarto. Qual foi a primeira coisa que eles viram? A mesa, a escrivaninha, a cadeira giratória e a bicicleta de corrida. Amém? Então, quer dizer, isso é fé. Se você prestar atenção ali no segundo parágrafo, na 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha, no segundo, na página 39, na quinta linha vai dizer: a fé é um dispositivo que Deus deu aos homens para trazer à existência no plano físico e natural as coisas que até então só existem no plano espiritual. Olha o que vai dizer: ela é uma espécie de moeda do cristão. O milagre não se compra com dinheiro. Pode ver que Jesus não curava as pessoas por dinheiro. Quando a mulher hemorrágica foi curada, o que ele disse para aquela mulher? Vai, porque a tua fé. Quer dizer, tu teve fé, o milagre aconteceu. O cego Bartimeu, vai, a tua fé. Todas as pessoas que receberam o milagre de Cristo sempre ouviram isso: a tua fé. A tua moeda, o teu pagamento pelo teu milagre não foi dinheiro, foi fé. Até porque se fosse dinheiro, quantas pessoas bem-sucedidas financeiramente estão com tumor, com câncer no hospital, nesse momento, aqui no Bruno Borg. Aqui no hospital. Infelizmente. Quantas crianças estão ali? É uma coisa meio até que dura de falar. A outra história é mais louca que a primeira. Ele chegou a ser conhecido como o louco do carro invisível. Olha só isso aqui. Só para você entender, para a gente fazer essa primeira parte. Porque as pessoas não entendem o que é fé. Isso aqui é o beabá. Sim ou não? É o beabá, mas isso aqui é o jardim de infância na igreja, deveria ser, né? O cara, ele queria um carro, mas era um carro determinado lá, uma marca. E aí ele tinha uma casa, e ele pegava um balde, olha aí, Xande, pegava um balde, uma flanela, os produtos de limpeza, de higiene de carro, e ia para frente da casa, lá nos Estados Unidos, né? Geralmente é Oklahoma. O escritor desse livro contou, a cidade era Oklahoma. E as casas dos americanos lá não tem muro, não tem nada, é só aquela grama bonita, verde dos americanos, né? E aquela entrada para aquelas garajonas que cabe 2, 3 carros, né? Mas ele tinha carro, ele tinha casa, mas não tinha carro, porque ele não queria qualquer carro, uma Fubica, né? Ele queria um carrão. E ele trabalhava numa revenda, mas ele não tinha. Aí ele saía, abria a garagem para todo mundo ver.
porque ele queria demonstrar a fé dele. Ele queria que as pessoas enxergassem a fé dele. Eu preguei sábado aqui que a fé pode ser vista. Até trouxe aqui, ó. Não sei se o Gabriel tem como colocar, Gabriel. Tem? Como é que é aqui, ó? Vamos ver. Ele vai colocar para nós Atos 14, 7. Atos 14, 7. E ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, olha o que vai dizer agora, e vendo que tinha fé para ser curado. Como é que tu consegue enxergar a fé? Você consegue enxergar a fé numa pessoa. Você consegue ver quando a pessoa tem fé e quando a pessoa não tem fé. Consegue, até num culto quem prega, consegue ver quem está interessado e quem está desinteressado. O apóstolo Paulo estava pregando a palavra, ele estava conseguindo perceber, ele estava conseguindo enxergar. E de todos ele olhou e ele enxergou: esse cara tem fé. Ele tem fé para ser curado. No mínimo ele começou, eu vou andar. Ele começou a se mexer, ele começou a demonstrar. E foi a atitude dele, a fé foi entrando nele, porque ele estava ouvindo a palavra, que a fé começou a ser notória para todos. Todos conseguiram notar, observar a fé dele. Então esse cara, ele queria que as pessoas enxergassem a fé louca dele. E ele fazia assim, ó. Como é que ela, o porta-mala, sinaleira, os aros. Diz que todo santo dia ele abria aquela garagem e limpava. Aí as pessoas passavam assim, né? Ué, o que aquele cara está fazendo? Esse é o louco do carro invisível. Ele disse que tem um carro ali, tal e tal marca na garagem dele. Mas só ele enxerga. Ninguém mais enxerga o carro dele. Mas ele disse que já tem um carro ali. E é tal e tal marca. Sei lá, vamos botar um Porsche, né? Porsche Cayenne. Ele disse que tem um Porsche ali. Não me lembro agora os detalhes. Faz isso aí, irmão. Isso aí ficou tão gravado, o que é fé na minha mente, que eu tinha, eu acho que 18 anos quando eu li esse livro. E peguei. Aleluia. E peguei. Aí o filho do patrão ia fazer 18 anos. Ele trabalhava numa revenda. O filho do patrão ia fazer 18 anos. E o patrão, ele era um funcionário antigo. O patrão falou assim: fulano de tal, hoje eu quero que tu me ajude numa escolha muito difícil, porque o meu filho está fazendo 18 anos. Eu quero dar um carro de presente para ele. E eu confio em ti, tu é um bom funcionário, há anos tu está comigo aqui na revenda. Daí ele, mas quer dar um carro de entrada, um carro meio porte, um carro de luxo, o que o senhor quer dar para o seu filho? Não, qual o carro que você compraria para você? Porque eu sei que tu é uma pessoa de confiança, tu não colocaria o meu filho dentro de qualquer carro. Ele foi correndo no carro dele, no carro que ele queria, né? Foi lá: patrão, se o senhor não vai dar bola para valor, esse é o carro que eu gostaria de ter. Então esse é um carro confiável, o senhor pode colocar o seu filho dentro de um carro desse. Se ele sofrer algum acidente, esse carro é o carro seguro. Aí foi para casa, normal, como todos os dias. Só que dessa vez, quando ele chegou em casa, o carro que ele tinha escolhido para o filho do patrão estava na frente da casa dele com um top bem grandão assim. Ele ligou para o patrão. Ligou para o patrão. Ô patrão,
Deu um erro no endereço. Eu escolhi o carro para o seu filho, mas largaram o carro aqui, na frente da minha casa. E o patrão disse: não, eu te enganei. Na verdade, tu não estava escolhendo um carro para o meu filho. Esse carro tu escolheu e eu quis dar de presente para ti. Mas ele era conhecido como o louco do carro invisível. Então isso é fé, queridos. Amém? Isso é fé. Às vezes você diga ao fraco: eu sou forte. Às vezes você está, né? Você está doente, você está falando: eu estou curado, eu estou sarado. Em nome de Jesus, eu estou sarado. Está solteiro dizendo que está casado já. Né? Teve época que eu estava divorciado e eu ficava: eu sou solitário, habitar em família. Aleluia. Amém? Vai andando na calçada assim, ó, de mão dada assim, ó. A mulher do homem invisível. O homem da mulher invisível, né? Oh, glória. Chega lá para alguém, fala: e aí, gostou do meu varão? Isso é fé, você tem tanta fé, que ninguém enxerga, mas você já enxerga. Glória a Deus. Eu tenho uma visão, queridos, há mais de 10 anos, eu tenho uma visão do tamanho da igreja que Deus vai abençoar. Eu tenho uma visão, e eu tenho dentro de mim uma certeza, uma convicção que vai se cumprir. Eu tenho um modelo na minha cabeça, eu tenho um formato na minha mente. Eu já enxerguei os telão, eu já enxerguei como é que vai ser as poltronas, como é que vai ser as arquibancadas, como é que vai ser o altar, como é que vai ser já está aqui na minha mente. Quando muitos falar: meu Deus, mas eu já estava enxergando aquilo 20 anos antes. Foi isso que falaram até para a esposa lá do cara que, Walter Disney, né? Quando construíram a maior montanha do mundo, aí foram fazer a inauguração, aí um cara falou assim, né? Ah, que pena que o seu Walter não conseguiu enxergar a sua criação. Ela levantou a mãozinha assim: com licença, eu queria uma palavrinha. Você está errado, meu filho. Vocês estão enxergando agora, ele enxergou antes de vocês. Quando ele pegou esse terreno aqui, era um mato, era um campo fechado, e quando ele começou a fazer terraplanagem e tirar as árvores, ele já enxergou tudo que vocês construíram, ele enxergou antes de vocês. Isso é fé. Amém? Então acho que ficou claro, né? O que é fé? Certeza das coisas que se esperam. A gente podia ler ali na página 40 também, na página 40, né? Não tem muito tempo, misericórdia, irmão, a aula voou demais. No segundo parágrafo diz, né, o termo de fé em fé. Lá em cima, na verdade é o terceiro parágrafo, né? O termo de fé em fé refere-se a uma sequência de fé, como subir uma escada, que cada degrau representa um estágio. Durante a nossa caminhada com Jesus, teremos várias experiências, níveis de fé. Um fato após o outro, que resultará em nosso crescimento. Da mesma maneira, a musculação gera o desenvolvimento dos músculos, a fé também aumenta de tamanho e se desenvolve com... Então quer dizer, uns podem ter pouca fé. Jesus mesmo disse. Jesus disse para o centurião romano. O que Jesus disse? Eu nunca vi. Ele enxergou. Jesus, eu nunca vi uma fé tão grande como a tua em Israel, nem mesmo em Israel. Mas para muitos ele dizia: ó, geração incrédula e perversa. Jesus foi na própria cidade dele, e a Bíblia diz que Jesus não conseguiu fazer milagres naquela cidade, porque eles não tinham fé. Porque a fé deles era pouca. Ele só conseguiu fazer milagre impondo as mãos nas pessoas. E o centurião romano falou o que para ele? Não precisa entrar na minha casa. O senhor entrar na minha casa, eu não sou digno. O senhor comanda tudo. O senhor tem o governo do universo. Manda os demônios que estão lá no meu criado dentro de casa, vão sumir, vão desaparecer, homem. Você está entendendo? A fé
Fique assistindo lá o Jornal Nacional para você ver onde é que vai ir a sua fé. Assiste para você ver. Hã? Tem até um meme aquele uma vez na internet, né? A pessoa já começa a pegar um casaco e já se tapava assim, porque é o que? É tiro, é guerra, é bomba. Romanos 10:17, né? Coloque para nós, Gabriel. Romanos 10:17. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Ó. Você tem que ter isso aqui na... Como é que aumenta a fé, né? Romanos 10:17, né? De sorte que a fé vem, que a fé é pelo ouvir, ou vem pelo ouvir, tem versões, né? E ouvir a palavra de Deus. Se você quiser ter fé, você tem que ouvir a palavra, pregação, querida. É todo dia pregação, pregação. Escuta a mensagem, escuta a pregação. Se você não gosta de ouvir pregação, alguma coisa está errada, você está doente, tá? Olha o que o pastor vai dizer. Você não gosta, por exemplo, de assistir uma aula que fala da palavra de você está doente. Quando o corpo está doente, você tem que forçar a comida na pessoa. Você já viu alguém doente? Quando você está doente, você não estou com fome. Não estou com fome. Não sinto fome. Sinal que está doente. Toda pessoa que está bem espiritualmente, ela tem sede e fome da palavra de Deus. Amém? Ela tem sede, ela tem fome da palavra. Ela está sempre querendo mais da palavra. Ela tem sede e fome. Ah, pastor, eu não estou querendo ouvir a palavra. Ah, às vezes eu venho no culto, é chata, a voz irrita. Doença. Você está doente espiritualmente. O que você faz? Come do mesmo jeito. Põe goela abaixo. Daí você vai começar a reagir em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Agora vai dizer ali. O parágrafo que diz: efeitos produzidos em nós através da fé em Jesus Cristo. Pode deixar um fundinho aí, meu cunhado, se tiver. Efeitos produzidos em nós através da fé em Jesus Cristo. Hashtag ali, né? A fé produz arrependimento. O arrependimento leva-nos a abandonar o mau caminho, largar as coisas relacionadas a Satanás e ao mundo, voltarmos a Deus, andando fielmente com Jesus e seguindo os seus valores. Sabemos que uma pessoa se arrepende quando passa a não mais admitir qualquer circunstância em sua vida que desagrade a Deus. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Vamos indo. A fé produz obediência a Jesus. Nossa obediência é exercitada através da fé em Jesus, visto caminharem juntas, serem inseparáveis. Quanto maior a fé em Jesus, menor serão os questionamentos e maior e mais frequente será o agir de Deus. Vamos indo que está tudo incluído agora. A fé, né? Página 41. A fé produz fidelidade a Deus. Se você vê arrependimento, obediência, agora fidelidade a Deus. Ó. A tradução da palavra fé no grego é fidelidade. Através da fé, estabelecem-se uma relação de fidelidade de ambas as partes, Deus e o homem. De um lado, experimentamos a fidelidade de Deus, e do outro, Ele encontra em nós uma pessoa fiel a Ele, passando a confiar em os seus segredos em nossas mãos. A palavra fé vem do grego piste, que literalmente significa fidelidade. Deus anseia por revelar os seus segredos aos seus servos, e a condição para isso é a fidelidade. Abraão mostrou-se alguém fiel, a quem Deus podia revelar os segredos, planos sobre aquilo que ainda aconteceria. Afinal, ele conhecia o coração de seu servo e sabia que poderia confiar
nele. Agora a fé produz obras, frutos de arrependimento. Todo arrependimento genuíno vem acompanhado de ações, obras que se materializam, confirmam esse arrependimento. Quando Zaqueu arrependeu-se de seus atos, prometeu restituir o que havia roubado. Em Atos diz que o povo creu e queimaram todos os seus livros de bruxaria e coisas que desagradavam a Deus, ou seja, atitudes que confirmam seus arrependimentos. A fé cristã e a confiança no Deus eterno, imortal, invisível e real, em suas promessas garantidas por Jesus. A fé em Cristo é um ato especial que envolve a mente, o coração e a vontade. Para a pessoa continuar salva, ela tem de continuar crendo durante sua vida. A fé é também acompanhada de perseverança até o fim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, para um pouquinho, tá? A gente já entendeu o que é fé, o básico simples da fé. Agora aqui diz que a fé traz arrependimento, obediência, fidelidade e obras de arrependimento. Queridos, não, se a pessoa fala assim, eu tenho fé em Jesus, mas ela continua vivendo da mesma forma, tendo as mesmas práticas pecaminosas, não é verdade. Não é verdade. É isso que o estudo aqui está dizendo. A fé, quando Zaqueu se arrependeu, ele era ladrão. Ele tinha roubado muitas pessoas. Ele disse o quê? Eu vou ir atrás das pessoas que eu roubei, eu vou ir atrás das pessoas que eu prejudiquei, e eu não vou só devolver o que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Você pode pegar vários casos pela Bíblia, né? Ali, por exemplo, a mulher samaritana. Sim ou não? A mulher samaritana, João capítulo 4. Quando Jesus falou com ela e ela creu em Jesus, no mesmo dia, aquilo é incrível, aquela passagem, porque no mesmo dia, aquela mulher que estava no 6º relacionamento, mudou completamente sua atitude e se tornou uma evangelista, uma missionária. Então, a fé em Jesus está ligada ao quê? A obras, a atitudes de arrependimento, de obediência. Não tinha, por exemplo, eu cheguei na igreja e eu fazia coisas erradas, né? Acredito que ninguém chegou aqui na igreja santo, né? Não, né? Eu cheguei na igreja, fumava um crivo, né? Um beckzinho de leve. Às vezes pegava coisas que não era minha. Tenho vergonha. Tenho muita vergonha disso, mas eu fazia. Eu fazia. Eu, meu irmão. Muitas vezes me induziu. E eu, novinho, ele, meu irmão mais velho, vou fazer. É dinheiro fácil. Vou chegar de patrão na balada, né? Vou chegar grandão. Vou pagar a banca. Vou fechar, né, irmão Marcelo? Vamos fechar tudo, né? Vamos sair lá. Mas aí quando eu cheguei na igreja, comecei a crer em Jesus, eu me arrependi. Eu brigava contra a minha vontade, eu brigava. Ali já no primeiro vai dizer, lá na página 40 vai dizer que a fé produz, né? Arrependimento ali já diz, o arrependimento leva-nos a abandonar o mau caminho. A fé que produz arrependimento, abandonar, largar coisas relacionadas a Satanás e ao mundo, voltarmos-nos a Deus, andando fielmente com Jesus e seguindo seus valores. Sabemos que uma pessoa se arrepende quando passa a não mais admitir circunstâncias em sua vida que desagrada a Deus.
Então a fé verdadeira, a fé pura, a fé genuína, a fé real, leva uma pessoa, tudo que desagrada a Deus, vou tirar da minha. Às vezes demora, que o pecado está impregnado na gente, ou não é? Eu saía do culto, irmãos. Eu saía do culto. Às vezes eu botava uma touca, eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha porque era nítido que eu era usuário de droga. Todos na igreja sabiam. Acho que era tão nítido que o pastor falava assim, ó: ainda que você saia daqui e vá na praça fumar maconha, venha na igreja. Depois que eu fui me tocar, pastor Leandro, o pastor sabia que eu saía e usava droga. O pastor sabia. Um dia ele disse assim: Juan, tu está orando, parece que está só tu na igreja, Juan, mas está todo mundo, Juan, na igreja. E eu acho que eu me concentrava tanto, irmão, para vencer os vícios. Eu dizia assim: Jesus, eu quero te amar mais do que a maconha, Jesus. Eu falava, irmãos, eu falava assim: é impossível, em vez de eu servir o Senhor, que é um Deus tão grande, eu me dobro e eu adoro um cigarro de maconha de 10 centímetros. Porque quando eu fumava o cigarro de maconha, eu estava adorando o cigarro de maconha. Eu estava dizendo: eu preciso mais da maconha do que de Deus. A maconha me faz dormir, Deus não. Eu tinha muita insônia, sensação de abandono. Eu não tinha mãe, e o meu pai era músico e mulherengo. Cada dia ele estava na casa de uma mulher. Com 16, 17 anos eu ficava em casa sozinho. Então eu saía, ia para a praça para ver se eu encontrava amizades, me entorpecia de maconha para ver se eu conseguia dormir. Não é porque eu fui, as circunstâncias me conduziram. E eu fumava aquela maconha triste. Quando eu comecei a orar, eu comecei a usar aquela droga triste. Porque eu falava, era isso que eu pensava na minha mente, eu não esqueço até hoje. Eu estou adorando isso, irmãos. Era menor, era metade, você imagina? Eu me curvo para um cigarro de maconha. Eu estou dizendo que eu preciso disso. Vai dizer que mas eu falava assim: olha o que eu fazia. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Há anos eu falo isso. Sempre quando eu conto testemunho eu digo isso, irmão. Você pode prestar atenção. Sabe quando uma pessoa repete isso por mais de 10 anos? É que é verdade. É impossível você contar a mesma mentira há 10 anos. Amém? O apóstolo Paulo repetia as mesmas coisas e dizia: para vós isso é bom. Eu dizia assim: hoje eu te coloco na minha boca. Antes de fumar. Tanto o cigarro, eu fumava Marlboro filtro vermelho, irmão. Ou óleo filtro vermelho. Quem já fumou sabe como é que é. Eu gostava do troço para dar-lhe o pancadão no pulmão. Tinha que dar o... E eu falava assim: hoje eu te coloco na minha boca. Mas muito em breve, em nome de Jesus, eu vou te colocar debaixo dos meus pés. Deu 4 meses. Passei no Nego Boi, peguei 5 pilas de maconha naquela época, era como se fosse uns 30. Esmurruguei, vocês nem sabem o que é isso, nenhum de vocês, né? Graças a Deus. Esmurruguei, botei na sacolinha, botei no bolso, fui para o culto. O pastor falava: ainda que você saia do culto para usar droga, vem no culto. Eu obedecia. Irmão. Pastor Nilson, pai da Anaísa, do Nelo e do Narlo. Do Narlo, acho que é, né? O Narlo está lá em Veracruz. Ele e a esposa dele, a dona Noemi. Foi um pai para mim. Botava no bolso, tênis Kicks, branco com azul. 500 conto um tênis daquele. Calça dos lados, pro culto. Depois de ter pegado a minha maconha no Nego Boi. Irmão, aquele dia Deus falou comigo.
Eu cheguei na praça, Zeca Neto. Peguei. Na época eu estava com uma menina. Eu falei assim, eu queria tanto agradar a Deus. Eu queria tanto agradar o coração de Deus hoje. Eu queria tanto não usar hoje. E R$ 5 dava um monte assim, irmão, em cima da mão. Era um bolo assim, ó. Tu usava aquilo ali durante 2, 3 dias, né? E ela me olhou e falou, então por que tu não agrada? E eu falei assim, se eu não uso, ninguém usa. Joguei na grama, espalhei na grama. Nunca mais eu usei. A fé verdadeira em Jesus faz você se arrepender, obedecer a Jesus, ser fiel a Deus e ter obras de arrependimento. Amém? Obras, olha aqui para mim, obras, atitudes de arrependimento. Quando eu cheguei na igreja eu tinha brigado. Eu nunca fui de briga, mas eu fui numa balada e eu briguei com o Dabão, era o apelido dele, Fabinho, era o Dabão. Ele achou que eu estava namorando a esposa dele, a ex-esposa dele, mas não estava. O capeta queria me matar, irmão. Aquele dia o diabo queria me matar. Eu nunca corri tanto na minha vida, verdade. Ali foi um plano, porque eu já estava num processo, sabe? Eu já estava quase me entregando totalmente para Jesus. Irmãos, veio 5 ou 6, mais armário para cima de mim. E ela realmente estava no grupo comigo, estava eu, mais uma menina, o meu irmão e essa menina. E ele achou que eu estava com ela. E eu dobrei a esquina, irmãos, e 6, mas pensa em homem grande. E aí Pino, teu irmão está com a Amanda. Pino era o apelido do meu irmão. Olha o apelido dele, Pino. Você imagina por quê? E aí Pino, teu irmão está com a Amanda. E o meu irmão, não, porque não tá. Deixa o guri, cara, o guri é novo, falou assim para ele. O guri não briga, não se envolve com nada, o guri é até trabalhador. E está aqui que eu trouxe ele, cara, olha o BO que tu vai arranjar para mim. Realmente eu tinha ido porque ele tinha me levado. Eu sei que eu fugi, fiquei escondido dentro de uma casa antiga, aquelas casas antigas que tem uma areazinha, que tinha um murinho. Lembra aquelas casas antigas que tinha uns muretinhos na área? Uma área, um muretinho. Eu sou pequenininho e fiquei escondido ali, irmão. Umas 2 quadras para frente. E só escutei uns griteiros. Ele brigando com a ex-mulher dele. E a mulher dele falando, porque eu não estou mais contigo, não te mete mais na minha vida. Tu quer estragar meus rolês, não sei o quê. E eu parado. Terminou a discussão. Quem é que vem vindo sozinho? O Dabão. O Fabinho, sozinho. E eu nunca fui de briga, irmão. Nunca fui de briga. Sabe o que eu não era de briga? Eu era vaidoso, naquela época tinha muita briga com garrafa de cerveja. Não que eu não via briga. E os caras quebravam a garrafa de cerveja e saíam aqui, ó. E eu falava assim, bem capaz que eu vou rasgar o meu rosto, nunca mais eu vou conseguir consertar. Então eu não brigava. Pelo menos isso, né, pastor? Deus me livrou. Graças a Deus. Mas o Fabinho indo sozinho assim, me deu uma raiva dele, irmão. Me deu uma raiva dele, porque ele sabia que eu não era de fazer coisa errada. E o meu irmão vinha vindo atrás. E o meu irmão começou a andar do lado dele. Ô Fabinho, não sei quando, veio meu irmão só fez assim nele. Derrubou. Irmão, nós batemos tanto naquele cara. Verdade, irmão. O meu irmão pegou os braços dele assim, sentou em cima e fazia assim. E eu peguei nas pernas e abri as pernas dele e fazia assim, ó.
Fazia, irmão, mas batemos. E olha que eu não sou de fazer isso. Eu não sou de maldade, irmão. Não sou. Só que eu vou para a igreja, irmão. Não deu assim, ó. Era questão de um mês, eu fui para a igreja. E comecei a me firmar com Deus, e ouvi a palavra de Deus. E o pastor um dia pregou: se você tem alguma coisa com alguém, você tem que pedir perdão. E o cara andava me caçando na cidade. E eu inventei de fazer uma oração assim: Senhor, me dá coragem. E se o Senhor colocar o Fabinho na minha frente, eu peço perdão para ele hoje. Eu fui num culto aquele dia, 3 horas da tarde. O pai tinha uma sapataria do lado do depósito da Quero Quero, na mesma rua da igreja. O pai tinha uma sapataria do lado, era o depósito da Quero Quero. O que o Fabinho era? Motorista de caminhão de frete. O caminhão encostado, carregando um frete no depósito da Quero Quero. Irmão, eu orei, irmão, não deu 5 minutos, irmão. Irmão, começou a me dar um suador assim, um calafrio, irmão. Você imagina eu, irmão, tinha 45 quilos. 45 quilos, o cara um negão assim, ó. Um monstro. E eu falei: Senhor, me dá coragem. Eu disse que se eu colocasse na minha frente, eu ia pedir perdão para ele, Senhor. Eu vou pedir. Atitudes de arrependimento. Amém? Talvez você vai sair dessa aula hoje, você tem que ir atrás de alguém. Atitude. Eu tenho fé em Jesus. Atitude de arrependimento. Quando eu cheguei perto dele, ele fez assim. Daí eu falei: não, Fabinho. Fiz assim, bem assim eu fiz, ó. Deus me deu sabedoria. Eu fiz: não, Fabinho, eu estou aqui para te pedir perdão, cara. Eu saí da igreja agora. Eu estou indo na igreja, eu estou mudando de vida. Eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz aquele dia. Daí ele falou: ô Rua, na verdade eu que estava errado, cara. Eu estava drogado e tu nem estava com a Amanda, nada. Eu que fiz as coisas erradas. Apertei a mão dele. Então a fé, arrependimento, obediência, fidelidade a Deus, obras de arrependimento. Amém? Ficou isso aí? E agora, só para a gente dar uma pincelada aqui, que a gente não tem muito tempo, na página 42 vai dizer o quê? Fé e obras. Que já é a última, né? Praticamente. A fé e obras vai dizer, ó. As obras da lei não podem nos justificar ou colocar-nos em uma posição de justiça diante de Deus. Página 42, lá em cima. Uma vez que a lei tem só um propósito para nós, mostrar que somos pecadores e precisamos da graça e da glória de Deus, e mediante a fé em Jesus Cristo, que somos justificados e colocados numa condição de comunhão com o Pai. Essa fé, porém, nunca vem sozinha, mas vem acompanhada de prática de obras. Romanos 5:1. Tem como colocar, Gabriel? Romanos 5:1 aí para nós, que não está ali, né? Romanos 5:1. Agora fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele. Temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí continua ali. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15:6. Nossas obras não nos justificam diante de Deus. São antes resultados de uma fé com motivação correta. Motivação em Deus. Obras são ações exteriores como, por exemplo, ir à igreja, orar, ter caridade, fazer parte dos ministérios dentro da igreja, etc. Embora as obras não nos justifiquem diante de Deus, nossa fé sem elas é considerada morta. Tiago 2, 14. Coloca aí para nós, Tiago 2, do 14 ao 26. Vamos ler rapidão. Isso, linguagem de hoje. Meus irmãos, do 2 ao 26, está no telão. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãs que precisam de roupa, que não tem nada para comer.
E se vocês não lhes dão o que elas precisam para viver, adianta nada dizer que Deus os abençoe, vista agasalhos e coma bem. Portanto, a fé, assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé? Eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo, vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Obras, né? Veja como a sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus, por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está. Até usei esse versículo aí sábado na Salt, né? E Deus falou lá para a mulher estéril cantar alegremente. Isaías 54, mulher estéril, cante alegremente, né? Que palavra que ela não sabe. Como é que vai cantar, né? Canta, ó estéril. Deus estava mandando ela ter o quê? Atitude de fé. Podia colocar, Gabriel, aí, Isaías 54, que nós vamos terminar mesmo, não vou ter tempo de ler tudo, mas dava para terminar nisso aí, ó. Vamos terminar lá em cima, ó, né? Muito forte isso aí. Pode colocar isso aí na corrigida ou na RA para nós. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer, com alegre canto exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o que Deus estava fazendo aqui? Tu precisa ter atitudes de fé. É isso que ele estava dizendo. Imagina você chegar para uma... Eu falei aqui no sábado, né? Geralmente a pessoa diz assim: se Deus fizer algo por mim, aí eu vou servir a Ele. Não é assim que funciona. Deus está falando: se tu cantar alegremente, se tu exultar de alegria, então eu vou fazer tu que é solitária, que é estéril, tu vai ter mais filho que a casada. Imagina uma coisa dessa. Deus está mandando, sei lá, uma pessoa que está na derrota, pensa a pessoa mais humilhada, mais envergonhada na vida, passando a maior crise, o maior problema. Deus está dizendo assim: canta, te alegra. Lá ele chegou a dizer, né? Exulta de prazer com um alegre canto. Canta e canta alto. Exclama, né? Canta com vontade na hora do culto. Exclama, né? Vai dizendo aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu não tenho filho. Canta, eu quero te ver cantando. Porque primeiro vem a fé, depois vem o milagre. Foi a nossa mensagem do sábado. É o que está acontecendo aqui. Obras. Abraão, primeiro Abraão, ele teve que dizer, o nome dele era Abrão. Você imagina, Lucas. Eu queria assim, ó. Às vezes eu queria ser transportado para a Bíblia, sabe? Você imagina você chegar para a pessoa assim: qual o teu nome? E o Abraão apertava a mão assim: pai de multidões. Aí o pessoal olhava assim: qual o teu nome? Pai de multidões. A minha descendência é como pó da terra, como as estrelas do céu, como as areias do mar. Tu tá louco, cara?
Até o sobrinho que tu considerava filho te abandonou, o Ló, cara. Tu tá louco? Porque as pessoas às vezes ficam ali, né? Elas querem que tu pare de confessar a vitória. Qual é o teu nome? Chegava no outro lugar. Meu nome é Pai de multidões. Por isso que ele fala de Abraão. Porque ele confessava, ele declarava, antes de acontecer. Já diz que ele creu e isso lhe foi imputado. O que é imputado? Tem o amputado e tem o imputado. Né? O amputado é ser tirado. Foi colocado, foi enxertado nele. Imagina o cara com 100 anos. Qual é o teu nome? Pai de multidões. É assim que você vê a fé de uma pessoa, através do que ela fala. Irmão, através do que a pessoa fala, você vê muito se a pessoa é incrédula ou se ela é uma pessoa que crê. Muito. A mulher hemorrágica, ela dizia, está registrado lá, ela declarava, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, por isso está dizendo, a fé sem obras é morta. Atitudes de fé. E aí, se você puder, então, em casa, você termina de ler aí, ó. Depois Filipenses, que fala do... Eu coloquei aqui na minha apostila, eu coloquei, né? Fé para renunciar. Nós falamos só de fé para conquistar. E depois, você vai ver também, eu coloquei aqui a fé que é resiliente, que a fé que é paciente. Amém? Só uma pincelada, se eu fosse falar para você, eu ia falar da fé para renunciar, queridos. É muito forte a fé para renunciar. A maioria das igrejas, inclusive eu, só ensinei as pessoas fé para conquistar. Mas vou dizer, a fé para renunciar é muito mais forte. Inclusive eu tenho que trabalhar isso na minha vida. Eu aprendi a ter fé para conquistar. Mas a Bíblia diz que Moisés, sendo grande, ele abandonou o palácio. Ele rejeitou ser faraó. E ele preferiu padecer no deserto. Amém? Outro cara que teve fé para renunciar, João Batista. João Batista seria sumo sacerdote. Seria sacerdote do templo. Sabe o que o João fez? Rejeitou o templo. Não, os levitas, os sacerdotes comiam a melhor comida. Olha aqui o pastor. Todas as outras tribos de Israel tinham que ir no templo e levar no templo a primícia do trigo, da cevada, dos bodes, das ovelhas. Os sacerdotes, os levitas tinham a melhor comida. Eles vestiam roupas de linho fino. Eles eram, irmãos, considerado. Quando um sacerdote ia passando, todo mundo respeitava. A palavra de Deus diz em Mateus 3 que ele foi para o deserto. O João Batista fez a igreja dele no deserto. Se vestia com roupa com pele de camelo e comia gafanhoto com mel. Fé para renunciar. Moisés teve fé para renunciar. É muito bonita a fé para conquistar, mas a fé para renunciar, irmãos, vou te dizer, é violenta. Amém? Você ter condições de ter algo e você abre mão para fazer a vontade de Deus. O Sadraque, Mesaque e Abednego falaram para o Nabucodonosor ia queimar eles. Se você ler Daniel 3,17, o rei ia queimar eles. Eles falaram assim: se Deus quiser nos livrar, que nos livre. E se Ele não quiser, nós morremos queimados. Mas nós não vamos se dobrar diante da tua estátua. Era só, se eles quisessem, eles se curvavam e permaneciam vivos. Mas eles renunciaram. Então, se você ler Filipenses, aqui, fé para renunciar. Renunciar a coisas boas. Amém? Vamos ficar de pé então, que a gente não tem mais tempo. Vamos fazer uma oração.
Agradecer, né? Depois ali entra a paciência. Se você ler Gênesis 25, coloca aí Gênesis 25, 20, verso 20. Gênesis 25, 20. Era Isaac da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padarã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaac orou instantemente, né, ou constantemente, ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. O Senhor, você vai botar aqui, né? Por isso que tem que estudar a palavra de Deus, né? E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, a sua mulher, concebeu. Parece, irmão, olha aqui para mim. Parece que o Isaac orou e a Rebeca já teve filho. Você lendo assim a Bíblia corrida, né? Ele casou com ela, tinha 40 anos, orou e ela teve filho. Ele casou com 40, no versículo 20 diz que ele casou com 40. Vai indo. 22, verso 22. E os filhos lutavam dentro dela, então ele disse: se é assim, porque sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. Vai indo. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão as tuas entranhas, o povo será mais forte do que o outro povo, o maior servirá ao menor. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Vai indo. Saiu o primeiro filho ruivo, todo com veste, cabeludo, por isso chamaram o seu nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrado na sua mão o calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Agora olha isso aqui. Era Isaac da idade de quê? 60 anos. Ele casou com Rebeca com 40, começou a orar. 20 anos para ter filho. A fé, quem tem fé tem e paciência. Às vezes demora anos para você chegar no objetivo. Mas nós vamos chegar. Em nome de Jesus. Aleluia. 20 anos, irmão. Está chegando. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Pai, te agradecemos por essa aula. Que assunto maravilhoso, Pai. Hoje é esse assunto da fé. Nós queremos aprender, Pai, a termos fé. Nos ajude nunca perdermos a nossa fé, Pai. Né? O Senhor disse, o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, eu concluí a minha carreira. Mas teve uma coisa, eu guardei a minha fé. Guardamos tantas coisas, guardamos roupa, guardamos dinheiro, guardamos o telefone, guardamos o carregador, guardamos o óculos, guardamos o computador, guardamos os calçados. Nós guardamos tantas coisas em lugares especiais, em cofres, protegidos, Pai. Mas às vezes nós não guardamos a nossa fé, nós não protegemos a nossa fé, Pai. E o diabo, tudo que ele mais almeja, tudo que ele mais deseja é roubar a nossa fé, é fazer com que venhamos perder a nossa fé, Pai. Uma pessoa sem fé, Pai, é uma presa fácil para Satanás. Ela fica fraca, ela fica frágil, ela fica vulnerável. Então nos ajude, Pai, a cada dia que passar, termos mais fé. Como o estudo mostrou, a fé pode aumentar ou pode diminuir. Tem pessoas, Pai, que como o Senhor Jesus disse para aquele centurião romano: eu nunca vi uma fé tão grande, nem mesmo em Israel. Mas muitas pessoas ouviram de Jesus: ó geração incrédula, geração perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Jesus não conseguiu fazer milagres na sua cidade em Nazaré, porque eles não tinham fé, eles eram incrédulos. Então, Pai, aumenta, Senhor, a nossa fé, nos ajude a ouvirmos pregações, lermos a Tua palavra, e que a fé aumente, que a fé cresça, Senhor, dentro do nosso coração, ao lermos a Tua palavra e ao ouvirmos a Tua palavra. Leve todos em paz, em segurança, Pai, guardados e protegidos de todo mal, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Deus abençoe.